o inferno visto por Santa Francisca Romana. Lembra-te dos teus novíssimos e não pecarás. Eclesiástico capítulo 7, versículo 40, recomenda a Sagrada Escritura. Os novíssimos do homem são as últimas coisas que a ele ocorrerão, ou seja, a morte, o juízo particular, o céu, o inferno, o purgatório, o fim do mundo, a ressurreição dos mortos e o juízo final. A 9 de março, a Igreja comemora a festa de uma grande santa cuja vida foi marcada por extraordinárias visões que teve do céu, purgatório e inferno, bem como a ação dos anjos e dos demônios neste mundo. Trata-se de Santa Francisca Romana. Nasceu ela em 1384, da nobre família das Bruças, dos Bruça. Com apenas 12 anos, levava já uma vida extraordinária. Sua intenção era de não se casar, mas seu confessor aconselhou-a a não resistir às instâncias de seus pais, tendo esposado então Lourenço de Poziane. Logo que se casou, caiu gravemente doente, sendo curada milagrosamente por uma aparição de Santo Aleixo, mártir romano. No lar, o teor de sua vida era severo e admirável. Desde o seu restabelecimento, Francisca dedicou-se largamente às obras de caridade. Junto à cunhada Vanosa, pedia esmola de porta em porta para dar aos pobres nas vias públicas em zonas onde não era conhecida. Deus abençoou o seu matrimônio, concedendo-lhe 6 filhos. O falecimento do filho João, ainda criança, constituiu uma das alegrias de sua existência. Teve ele uma morte extraordinária e disse ao expirar: vejo Santo Antônio e Santo Onofre, que vêm buscar-me para me levarem ao céu. Vários fatos de transcendência pública influenciaram sua vida. A tomada de Roma pelo rei de Nápoles, que desencadeou uma série de catástrofes sobre sua família. O exílio do Papa Eugênio IV, em virtude da guerra entre florentinos e malaneses, etc. Ainda em casa do esposo, congregou em torno de si muitas senhoras da melhor sociedade romana, com o fim de se animarem na prática da piedade e virtudes cristãs. Formou-se a primeira organização de senhoras que, em 1431, recebeu uma regra própria, dando origem às Oblatas de Santa Francisca Romana, cujo pequeno convento tinha o pitoresco nome de Tor de Espeste. Após a morte do marido, juntou-se às suas filhas espirituais, conduzindo-as aos hospitais e às casas dos pobres. Muitas vezes, em lugar de um remédio ou recurso insuficiente, foi uma cura súbita e miraculosa que Santa Francisca levou aos necessitados. Deus a consolou com revelações e comunicações místicas sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima. Tornou-se célebre por seus milagres e dons de cura. Restituiu a vista aos cegos, a palavra aos mudos, a saúde aos doentes e libertou muitos possessos do demônio. Santa Francisca teve o pressentimento de sua morte e preveniu seus amigos. Pedia a Deus que a levasse desta vida, pois não queria ver as novas crises que já começavam a assaltar a Santa Igreja. Caiu enferma, vindo a falecer em 1440. Na vida dessa mística italiana, as visões ocupam um lugar saliente. A propósito do que a santa viu sobre o inferno, o célebre escritor católico francês Ernest Hello apresenta um apanhado sucinto e sugestivo em sua obra Physionomie des Saints, o qual exporemos abaixo. Inúmeros suplícios, tão variados quanto os crimes, foram mostrados à santa em detalhes. Por exemplo,
Viu ela o ouro e a prata serem derretidos e derramados na boca dos avarentos. A hierarquia dos demônios, suas funções, seus tormentos, os diversos crimes aos quais presidem, foram-lhe apresentados. Viu Lúcifer, chefe, general dos orgulhosos, rei de todos os demônios e precitos, rei muito mais infeliz do que os próprios súditos. O inferno é dividido em 3 partes: o superior, o do meio e o inferior. Lúcifer encontra-se no fundo do inferno inferior. A Lúcifer, chefe universal, subordinam-se 3 outros demônios, os quais exercem império sobre os demais. Asmodeu, que preside os pecados da carne, e era antes da queda um querubim. Mamon, que preside os pecados da avareza, era um trono. O dinheiro fornece, ele sozinho, uma das 3 grandes categorias. Beelzebu preside aos pecados da idolatria. Tudo que tem algo a ver com magia e espiritismo é inspirado por Beelzebu. Ele é, de um modo especial, o príncipe das trevas, e mediante as trevas ele é atormentado e atormenta suas vítimas. Uma parte dos demônios permanece no inferno, a outra no ar, e uma terceira atua entre os homens, procurando desviá-los do certo caminho. Os que ficam no inferno dão ordens e enviam seus embaixadores. Os que residem no ar agem fisicamente sobre as mudanças atmosféricas e telúricas, lançando por toda parte suas más influências, empestando o ar, física e moralmente. Seu objetivo é debilitar a alma. Quando os demônios encarregados da terra veem uma alma enfraquecida pelos demônios do ar, eles a atacam no seu ponto fraco para vencê-la mais facilmente. É o momento em que a alma não confia na providência. Essa falta de confiança, inspirada pelos demônios do ar, prepara a alma para a queda solicitada pelos demônios da terra. Assim, enfraquecido pela desconfiança, os demônios espinam na alma o orgulho, em que ela cai tanto mais facilmente quanto mais fraca está. Quando o orgulho aumentou sua fraqueza, vêm os demônios da carne que atacam seu espírito. Quando os demônios da carne aumentam mais ainda a fraqueza da alma, vêm os demônios que insuflam os crimes do dinheiro. E quando estes diminuirão ainda mais os recursos de sua resistência, chegam os demônios da idolatria, os quais completam e concluem o que os outros começaram. Todos se articulam para o mal, sendo esta a lei da queda. Todo pecado cometido e do qual a alma não se arrependeu, prepara para outro pecado. Assim, a idolatria, a magia, o espiritismo esperam no fundo do abismo aqueles que foram escorregando de precipício em precipício. Todas as coisas da hierarquia celeste são parodiadas na hierarquia infernal. Nenhum demônio pode tentar uma alma sem a permissão de Lúcifer. Os demônios que estão no inferno sofrem a pena do fogo. Os que estão no ar ou na terra não sofrem atualmente tais penas, mas padecem outros suplícios terríveis, e particularmente a visão do bem que praticam os santos. O homem que faz o bem inflige aos demônios um tormento indescritível. Quando Santa Francisca era tentada, sabia pela natureza e violência da tentação de que altura tinha caído o anjo tentador e a que hierarquia pertencera. Quando uma alma cai no inferno, seu demônio tentador é felicitado pelos demais. Mas quando a alma se salva, o demônio tentador recebe insulto dos outros, que o levam para Lúcifer, e este lhes inflige um castigo a mais, além das torturas que já padece. Este demônio entra às vezes no corpo de animais ou homens. Ele finge ser a alma de um morto. Quando um demônio consegue perder certa alma,
após a condenação desta, transformar-se em tentador de outro homem, mas torna-se mais hábil do que foi a primeira vez. Aproveita-se da experiência que a vitória lhe deu, tornando-se mais forte para perder o homem. Santa Francisca observava um demônio em cima de alguém que estivesse em estado de pecado mortal. Confessado o pecado, via ela o mesmo demônio ao lado da pessoa. Após uma excelente confissão, o anjo mau ficava enfraquecido e a tentação não tinha mais o mesmo grau de energia. Ao ser pronunciado santamente o nome de Jesus, Santa Francisca via os demônios do ar, da terra e do inferno inclinarem-se com sofrimentos espantosos, tanto maiores quanto mais santamente o nome de Jesus fora pronunciado. Se o nome de Deus é pronunciado em meio a blasfêmias, os demônios ainda assim são obrigados a se inclinar, mas um certo prazer é misturado à dor causada pela homenagem que são obrigados a render. Se o nome de Deus é blasfemado por um homem, os anjos do céu inclinam-se também, testemunhando um respeito imenso. Assim, os lábios humanos, que se movem tão facilmente e pronunciam tão levianamente o nome terrível, produzem em todos os mundos efeitos extraordinários e ecos, dos quais o homem não é capaz de compreender nem a intensidade nem a grandeza. Sejamos católicos verdadeiros, de oração, devotos do Santo Rosário, buscando sempre a confissão, a comunhão, vivendo verdadeiros sacramentos. A paz.